Você faria qualquer coisa por dinheiro, até mesmo perfurar sua própria cabeça por ele, caso fosse uma necessidade? Algumas pessoas podem até responder que sim, mas e se isso viesse com uma grande consequência? A consequência de conseguir enxergar o inconsciente de outras pessoas, te fazendo assim ir à loucura e duvidar até de si mesmo, até não ter mais volta, sendo consumido por si próprio e pelos monstros das outras pessoas. É assim que eu vejo o mangá Homúnculos, que também foi uma recomendação dos inscritos aqui do canal. E eu resolvi falar sobre esse mangá de terror psicológico no canal e de como ele abriu minha mente e destruiu ela completamente até que eu duvidasse de mim mesma. O mangá no começo conta a história de um homem chamado Susumu Nakoshi, que está desempregado e vive no seu carro como se tudo estivesse normal, apesar dele estranhamente dormir como um feto dentro do útero de sua mãe. Além dele também ser um mentiroso compulsivo, não querendo revelar o seu verdadeiro eu para as outras pessoas em sua volta, tendo até mesmo um pequeno tique nervoso quando ele mente, que é levantar levemente o canto esquerdo de sua boca, que apenas algumas pessoas muito perceptivas conseguem notar esse tique. E a cada dia que se passa, ele continua vivendo entre dois mundos, em uma rua que fica exatamente no meio de um parque com mendigos que vivem na rua e um prédio com pessoas ricas e poderosas que ele costumava frequentar, não querendo e nem conseguindo escolher nenhum dos dois lados, como se não aceitasse essa sua nova realidade de sem teto, tentando ao máximo esconder esse fato das pessoas que estão em volta, voltando então diretamente às mentiras que ele continua contando, dependendo completamente de seu carro, ao ponto de parecer um vício, mas ao mesmo tempo com uma habilidade estranha de conseguir reconhecer o problema do carro apenas o ouvindo, sentindo e cheirando ele, repetindo essa mesma coisa com outros objetos até começar a tentar com outras pessoas. E ele continua com o mesmo ciclo de ficar andando em seu carro e voltando para o mesmo lugar entre os dois mundos constantemente até ficar completamente sem dinheiro. Até que de repente, um dia, um homem misterioso com tatuagens, piercings e um estilo que, digamos, seja duvidoso, estava seguindo ele e um tempo depois de ficar observando, lhe faz uma proposta de emprego bem diferente e peculiar, oferecendo uma grande quantia de dinheiro em troca de fazer um procedimento nele, chamado trepanação, que consiste apenas em um simples furo no crânio com o objetivo de desenvolver o seu sexto sentido, aliviando a pressão no cérebro e aumentando a circulação sanguínea nele, como se estivesse fazendo a cabeça da pessoa que faz a trepanação voltar a ser exatamente como a de uma criança que não tem o crânio totalmente desenvolvido, e dessa forma, talvez, receber poderes paranormais, como ver fantasmas ou enxergar coisas que as pessoas normais não veem. E normalmente, qualquer pessoa recusaria esse tipo de coisa maluca, fazendo isso com seu próprio corpo. E à primeira vista, o Nakoshi também não entendeu o que era aquilo e não aceitou essa baboseira de coisas paranormais, achando também que não ia valer a pena. Mas quando ele perdeu seu carro por causa daquele mesmo homem de antes, ele entrou em desespero, como se estivesse com abstinência depois de perder seu tão precioso carro. E ao encontrar aquele homem mais uma vez, aceitou a proposta de fazer aquele procedimento estranho em troca do dinheiro e do seu carro. E aquele procedimento ia durar apenas 10 dias.
incluindo o dia da cirurgia. E estranhamente, aquele homem ou rapaz que ofereceu o dinheiro já tinha tudo na vida: riqueza, uma faculdade, poderia fazer o que quiser da vida e tem também a vida ganha por causa de um pai rico que dá tudo o que ele pede. Mas ele queria mesmo era aprender sobre os humanos, não importa o custo, e de uma forma também não tão convencional, não ligando nem mesmo para as coisas que ele perderia no processo, como o dinheiro ou o título de médico, que era inútil para ele, dizendo, assim como ele, que é apenas um acessório que pode ser removido e colocado aos meros desejos dele, ficando apenas totalmente interessado em seus experimentos como esse. E por não ter nada a perder, nem mesmo dinheiro, Nakoshi concordou e não disse nada além de seu nome, idade e sua condição atual. E no dia da cirurgia, eles estavam preparados, mesmo o garoto não tendo o mínimo de experiência, determinado, porém, a perfurar o crânio do Nakoshi com uma simples furadeira. E logo antes de fazer aquilo, o Nakoshi disse algo meio estranho e fúnebre, de que ele não se importava em morrer se alguma coisa desse errado. Porém, se por algum acaso ele tivesse morte cerebral ou se tornasse um vegetal por causa de alguma coisa nesse procedimento, ele pediu para matá-lo na mesma hora, porque era melhor do que viver dessa maneira. Mas tudo ocorreu surpreendentemente bem depois daquela furadeira ter feito um grande buraco na sua testa, e eles imediatamente, após aquele procedimento, começaram a procurar por sinais paranormais ou algo parecido, apesar das chances serem baixas dele conseguir algo do tipo. Mas nada havia mudado de forma aparente, nem mesmo com eles visitando locais assombrados. Ele não sentia e nem via algo, apenas o homem às vezes imaginando que tinha uma presença perto dele e sua mão esquerda tremendo sem nenhuma razão, como se ele mesmo acreditasse que algo estranho estava acontecendo, mesmo sabendo que isso só tinha como ser uma mentira, até fingindo que era tudo real, só para fazer aquele garoto de antes acreditar que seu experimento estava funcionando. Mas então, quando ele cobriu o seu olho direito para fazer um pequeno teste, com o objetivo de pensar apenas com o lado esquerdo de sua mente, de uma maneira mais inconsciente do que usando a lógica, algo começou a mudar levemente, mas apenas parecia uma mera coincidência. Então não foi algo assim tão importante no momento, até que por uma pequena coincidência, ele fechou seu olho direito mais uma vez em uma rua movimentada por conta de poeira que voou nele, e de repente tudo em sua volta mudou. Algumas pessoas eram monstros ou haviam mudado sua aparência de certa maneira, a forma de seus corpos, seus rostos e até a maneira de agir eram diferentes da sua aparência normal. E ele não estava entendendo o que era aquilo ou por que ele estava vendo aquilo, descobrindo mais tarde que aquelas criaturas que ele viu eram homúnculos, a representação do subconsciente das pessoas materializada como um ser que muda de forma dependendo do que ela sente, mesmo sem nem notar, de uma forma que a aparência se torna distorcida. E apenas o Nakoshi podia ver aquilo e entender o que é que cada homúnculo poderia significar. E com essa habilidade, por assim dizer, ele aprende que ao mesmo tempo que ele observa os homúnculos, eles também o observam, como se as distorções no corpo das outras pessoas também fossem as distorções que ele vê nele mesmo, como os traumas que o próprio Nakoshi esconde em seu subconsciente, sendo refletida nas outras pessoas, mas que ele não consegue sozinho trazer à tona.
e acaba também sentindo as mesmas emoções que as pessoas com homúnculos, e quando acaba entrando muito a fundo nelas e tentando desvendar o que ele fez formar aquele monstro dentro dele mesmo, como se a pessoa que ele interage, que tem um homúnculo, também começasse a contaminá-lo aos poucos, contaminando seu corpo e sua mente, deixando ele maluco com tudo ocorrendo em sua volta, deixando ele cada vez mais diferente. E sempre que ele tenta ajudar uma pessoa e a superar seus traumas para fazer seu homúnculo desaparecer, as coisas ficam ainda piores, tendo partes do seu corpo transformadas naquele homúnculo que ele fez desaparecer, deixando ainda mais claro que as distorções que ele vê em sua frente também estão presentes em seu próprio ser, descobrindo até mesmo coisas que ele fez e como que elas destruíram a vida de outras pessoas antes, sem que ele nem notasse. Agora, ele consegue ver os dois lados da mesma moeda nesse mundo estranho, levando ele a ver as coisas e fazer coisas que ele normalmente não faria e tentar desvendar o que esses homúnculos querem dizer de verdade, para que ele consiga entender ele mesmo de uma forma mais profunda, vendo até a verdade dos seres humanos, seus desejos, suas máscaras, e que até mesmo alguns fingem ser alguém completamente diferente para poder agradar os outros, e se sentem menores do que realmente são, descobrindo também que ele está conectado a cada um desses homúnculos de uma certa maneira, seus traumas sendo similares, ou que cada um deles tem relação com suas experiências passadas, porque ele mesmo já havia até mudado seu jeito de ser no passado, e com isso ele se conecta com pessoas que fizeram o mesmo ou até o oposto de uma maneira quase que similar, fazendo ele duvidar de si mesmo, mas ao mesmo tempo descobrir mais sobre ele, enquanto faz isso também com outras pessoas. E o Nakoshi em Homúnculos vai descobrindo tudo isso, enquanto também continua se tornando ainda mais maluco com isso e querendo entender mais ainda. De Longe Homúnculos é um mangá de terror psicológico mais interessante, cativante e diferente que eu já li. E eu agradeço demais por ter descoberto ele graças a vocês. E também agradeço ao primeiro membro do Yorkshin, o Cardia, e espero que mais membros se juntem a ele para ver esse vídeo e outros adiantado. E mais uma vez, eu agradeço por vocês ficarem até o final e eu lhes vejo no próximo vídeo.